Sim, Senhor, nós cremos que esse é um campo de treinamento, Jesus. Haverá um tempo, Senhor, que nós só estaremos diante do Senhor. E então ali ofereceremos não mais sacrifício, Senhor, mas apenas desfrute, Senhor, da glória que está no Senhor. Então, Senhor, nesse tempo, nos ajuda no tempo do sacrifício, Senhor. Que as nossas vestes sejam vestes de louvor, Senhor. Que nós possamos, aleluia, Senhor, encantar o Teu coração com a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Obrigado por dançar conosco, Yeshua. Obrigado por entoar, Senhor, aleluia, as notas, aqueles que tangem, Senhor. Oh, aleluia. Toma essa atmosfera aqui para Ti, Senhor. Essa atmosfera é Tua, Senhor. Toma para Ti, Senhor. Nos faz nos dissiparmos nela, Senhor. Que nós venhamos desaparecer, dissipar na adoração, Jesus. É na Tua santidade que nós queremos se dissipar, Senhor. Chura mandará. Vem sobre nós, Jesus, com Teu Espírito. Hey. Obrigado, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós devemos ser santos porque Tu és santo. Nos dá intensidade sobre nós, Senhor. Que nós possamos expressar, Senhor, com intensidade, Senhor. Aleluia. E as nossas vestes sejam vestes de louvor, Senhor. Aleluia. Obrigado pela Tua doçura, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sorte um forte aplauso a Ele. Diga a Ele uma palavra de amor. Sim, aleluia. Obrigado, cheiroso. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por receber a adoração, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Pai. Através de Yeshua, aleluia. Receba, Senhor. Aleluia. Sabe, essa é a única parte do culto que nós dizemos: receba, receba. Receba, Senhor. Essa é a nossa parte. E nós podemos se alegrar porque existe uma coisa que encanta o Senhor. E quando nossa adoração ela é intensa, ela é genuína, ela é verdadeira, ela não vem carregada de religião, ela vem carregada de liberdade. E nós podemos expressar para o Senhor na liberdade do seu Espírito. Então nós não precisamos de maquiagem para oferecer aquilo que Deus espera que nós venhamos entregar. Ele simplesmente está esperando que adorem a Ele.
O binóculo do Senhor está apontando aos corações e tentando captar ali, aleluia, aquele que oferte algo maior, que tem algo maior para ofertar, não apenas um momento de culto, mas oferte-se ao Senhor, como sacrifício vivo, agradável, aleluia, porque o altar está dentro de nós, então nós te oferecemos no próprio altar que Deus construiu em nós. Ei, nós não precisamos mais de altar físico, nós precisamos de um altar espiritual. Então nós te entregamos diante do altar que o Senhor colocou dentro de nós. E esse é o tempo da rendição. Aleluia. E eu sei que o Espírito Santo nessa noite vai soprar com um vento impetuoso neste lugar. Porque o Senhor não é aquele de visitação, é aquele que deseja habitação. Encontre em nós morada, Senhor. E encontre nos meus irmãos morada, Senhor. Lugar agradável, Yeshua. Obrigado por nos ensinar, Senhor, a não fazer mais culto para pessoas, Senhor. E nós queremos agradar a Ti, Yeshua. Ei. Por isso que a religião não faz parte mais do nosso cardápio. Nós podemos oferecer mais, porque nós sabemos que existe mais. Nós não ficamos mais limitados, aleluia, num ritual evangélico. Nós construímos um ambiente porque sabemos que o Espírito Santo espera que nós venhamos construir esse ambiente. Sim, Jesus. Veste de louvor, Senhor. Sim, Senhor. Chamamos e clamamos pelo Teu nome. Invocamos o Teu nome, aleluia. Sim, Senhor. Ei. Carabachei. Queremos mais, Senhor. Irachei Kamaná. Então me invocareis, aleluia. Invocamos o Teu nome, Senhor. Shei Karabachei. Ei, Kará. Nome sobre todo nome. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Pastor das nossas vidas. Toma-nos, Senhor. Invocamos o Teu nome, Senhor. O dono da palavra, o Senhor da adoração, o mestre, o evangelista. Oh, aleluia. A Trindade manifesta em cima do Teu nome. Obrigado pela Trindade, Senhor, que nos vê exatamente como somos. Aleluia. Que nesta noite nós possamos entrar no campo da rendição, Senhor. Nos conduz para o campo da rendição, aleluia. Aleluia. Sabe, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui só chamando o nome dEle, e o culto estaria pronto em nosso coração. Sabe, tem horas que o Senhor quer desconstruir em nós algumas coisas que nós tanto queremos e expectamos em nós, que nós esquecemos que o Senhor é Espírito e Ele na liberdade nos construiu. Era para
para que nós fôssemos livres, que Ele foi para a cruz. Ele ficou preso por um tempo na cruz, mas para que nós fôssemos livres. E a nossa pregação, ela precisa estar voltada nesse senso de liberdade. Quando os homens desceram Yeshua da cruz, Ele estava dizendo: ei, vocês não estão mais no madeiro, mas vocês precisam reconhecer a importância. Vai tomando teu lugar devagarzinho, não te assuste. Você que veio aqui pela primeira vez, nós temos nossa amiga Ema Pedroso. Onde está? Amém. E a Luciane, onde está? Mais alguém pela primeira vez nessa noite aqui? Ei, então eu queria dizer para você que Deus usou para trazer você neste lugar. Mas certamente Ele tem uma palavra específica que quer falar ao seu coração. Então no Senhor Ele já tinha escrito um roteiro, um filme, onde já estava escrito que você estaria aqui nessa noite. A nossa oração é para que o Espírito Santo te pegue por dentro e vocês saiam estragados daqui dessa noite, que não preste para mais nada a não ser servir o Senhor. Aleluia. Vamos chamar os profetas então. Amém. Os corajosos, os valentes, os guerreiros, os aniversariantes e todos eles que estão ferramentados. Eu acho que hoje o Estevão podia orar, né? O que você acha de orar hoje, Estevão? Está cheio de coragem? Fechou. Você merece hoje. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos abençoou. Obrigado por esse lugar. Obrigado porque nós estamos aqui. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por eles? Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Daqui serão evangelistas, profetas, ministros do Senhor. Eles não se perderão, Senhor. Serão libertadores de muitos, Pai. É assim que nós oramos, Pai, e declaramos sobre eles, Deus. Obrigado, Senhor. Amém? Vão devagarzinho e vão seguindo aí a equipe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda. Estão empolgados aí. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos muito felizes com Jesus tem ministrado nesses dias. Nós vamos ter... O ano não acabou, amém, irmãos? O ano ainda está vigente. E esse ano nós tivemos alguns momentos muito especiais, mas nos últimos tempos aqui, nós tivemos alguns manjares que Deus nos deu. E isso vai continuar ainda, né? Nós sabemos que Deus usa pessoas para manifestar no meio dos ambientes que são preparados à base de oração. E os presentes espirituais que Deus nos dá, nós não podemos pagar com dinheiro. É por isso que nós podemos orar assim, com o nosso coração, dizer: Senhor, abençoe aí os ofertantes, os dizimistas, os semeadores da terra, porque há uma promessa sobre eles. Senhor, nós declaramos que o Senhor é que repreende o devorador, é o Senhor que guarda, é o Senhor que mantém, é o Senhor que preserva. O evangelho que nós cremos não é apontado para homens, é apontado para o Senhor. E quando nós entramos em obediência, o Senhor mesmo cuida do resto. Então, muitas áreas nossas são alcançadas por causa dos princípios. Então, abençoa, Jesus. Nos próximos dias nós vamos ter então Felipe Vilela aqui também. Nós temos retiro de jovens semana que vem. E assim por diante. A pastora Maquele vai estar conosco também. Nós vamos ter um mês cheio de bênçãos, amém, irmãos? Eu queria chamar o Caleb. E quem vai trazer o Caleb são os pais. Os padrinhos, amém? Nós queremos engrandecer o nome do Senhor nessa noite, por causa do nome dele.
Porque o Caleb foi esperado demais por nós, irmãos. E imagine para os pais. O Caleb foi resultado de uma palavra profética liberada. Foi o resultado de um concerto realizado. O Caleb foi uma resposta do Senhor de oração. Ele foi resultado de uma liberação da doçura do Espírito. E nós dizíamos: Anne, o dia que tu fazer isso, Deus vai abrir a madre. E nós ficamos muito felizes de ver uma palavra se cumprindo. E nós podemos ver aqui os intercessores, e eu procurei buscar em Deus uma palavra específica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, diz: ensinará teus filhos deles, e falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitar-se, e ao levantar-se. Em Lucas capítulo 21, então 2, 21, perdão, quando eles completaram então 8 dias, então circuncidando o menino, que foi dado o nome de Yeshua, de Jesus, pelo anjo, e fora posto então concebido, e levaram então, segundo a lei de Moisés, a Jerusalém para apresentar ao Senhor, como está escrito. E todo primogênito então é consagrado ao Senhor. Então ofereceram ali sacrifícios, e ali então na lei do Senhor. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Caleb. Caleb é um nome profético que foi dado a um dos espias que foi liberado pelo Senhor para ir para a terra prometida. E nós vimos aqui o Paulo abrindo esse culto aqui, falando de algumas coisas muito tremendas sobre remissão. E eu me lembro, assim, nossa visão, nós estávamos conversando, eu e a Dani ali, a nossa visão muito clara, quando ele falava aqui dos campos de Boaz, nós olhamos para aqueles campos lá e ficamos observando lá de cima como funciona o papel da remissão naqueles campos abertos. E nós vimos onde que Caleb entrou, lá em Israel. E então, eu fui procurar aqui algumas coisas. Caleb em hebraico significa fiel. Então nós declaramos que Caleb será fiel para todo sempre. Ele foi escolhido então para representar a tribo de Judá. Nós sabemos aonde Yeshua saiu da tribo de Judá, quando ele foi espiar a terra. Caleb perseverou no Senhor até o final, como está escrito aqui em Números capítulo 32 e Deuteronômio 1:36. Caleb exigiu então a região de Quirat Arba, nas montanhas do sul, chamada Hebron. Nós conhecemos Hebron também. Nós olhamos para o Monte Hebron lá, e nós entendemos um pouquinho mais por que o Senhor deixou para o final Israel ser tomado então por Caleb, a terra prometida, o que faltava ainda, que Josué não tinha ainda completado. Então Quirat Sefer, Caleb ofereceu então a sua filha Axa, então que se casou então mais tarde, então se tornou o primeiro juiz de Israel. O primeiro juiz de Israel são da geração ali de Caleb, primeiro juiz. E com 85 anos de idade, novinho ele, então ele subiu aos montes e tomou então o Monte Hebron. E ele dizia então na sua palavra, está escrito em Josué capítulo 14, eu ainda tenho forças para lutar. 85, novinho. E aquela então, aquela força que estava nele se espalhou por Israel. Então, de verdade ali, a terra prometida, ela veio então sobre Israel pela ousadia de quem foi fiel o tempo todo. Não é à toa então que o nome Caleb tem o nome de fiel, porque eles voltaram então para Moisés e os dois manteram o seu posicionamento. Cara, nós podemos. Então nós podemos ver então que Hebron, antes de bênçãos materiais, existem bênçãos espirituais sobre Hebron.
existe algo específico que Deus liberou sobre Hebron, sobre Israel. Então, nossos filhos, voltando aqui, eles são como joias do Senhor. E assim o Senhor tratou com a geração de Caleb. E aí nós conhecemos toda a história que veio vindo, até chegar em Jesus, seguindo uma geração. Se nós zelarmos por eles, e aí entra a responsabilidade aqui dos intercessores, que Deus escolheu para estar guardando a vida deles. Melhor dele, né? Estou profetizando mais? Jesus. Então não importa a idade, mas importa a instrução que é recebida do Senhor. Quando as instruções estão sendo construídas, nós formamos uma geração de fiéis. E quando nós fazemos isso, não por necessidade, mas por amor ao Senhor Jesus. Não é porque nós necessitamos apenas de Jesus, mas porque nós amamos eles. Amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é por amor, não por necessidade, porque nós precisamos obedecer. Não, nós precisamos obedecer porque nós amamos. Então isso nos leva para um outro lugar. E certamente será lembrado a partir de agora pela geração, porque nós vamos apresentar o Senhor. Então lembre-se a partir disso. O Monte Hebron, ele tem algumas coisas importantes pela marca que Caleb deixou. Ele foi morada de Abraão, como está em Gênesis capítulo 13. Ele foi o lugar onde Sara entregou-se, voltou de volta para casa. É o local onde Abraão, Isaac e Jacó estão até hoje, seus ossos. E é o lugar então que Samuel ungeu Davi. Você veja a importância que teve um homem no reino de Deus. Hoje o Hebron, ele é uma cidade da Cisjordânia. Ele é de ocupação árabe desde 86. Mas existe uma promessa sobre toda aquela terra. Então Josué capítulo 1, versículo 7 e 8 diz o seguinte: tão somente se forte e muito corajoso para creres e teres cuidado do que fazer segundo a lei do meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem sucedido. E que aonde quer que andares, não leve e não deixe de cessar o livro dessa lei. Antes medita dia e noite e tenhas cuidado do que fazer segundo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nós queremos orar então agora e separar então esse tempo aqui de apresentar o Caleb ao Senhor. Amém? E eu gostaria de fazer isso, mas quem vai orar vai ser o Pai hoje. Amém? Nós vamos fazer isso e o Pai vai orar. Amém? Amém, Senhor. Estendo a mão aqui, irmãos. Pai, queremos declarar, Senhor, nesta hora, Senhor, a vida do Caleb, Pai. Estamos aqui, Pai, apresentando ele a Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que é uma promessa, Pai, na vida dele, Pai. Então, Pai, nós reunidos aqui, Pai, nós clamamos, Pai, e profetizamos, Pai, que os caminhos do Caleb, Pai, o Senhor conduzirá, Pai. Que ele vai em lugares, Pai, onde nós não andamos, Pai, mas ele andará, Pai. Profetizando e colocando o Teu nome em primeiro lugar em tudo, Senhor. Que o Senhor já esteja agora, Pai, colocando, Pai, já provisões, Pai, na vida dele, Pai. A esposa, Pai, qual o Senhor já está cuidando, Pai, declarando, Pai. Por isso, Pai, nós colocamos ele, Papai, na Tua graça, Pai, e no Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Amém.
Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós ungimos essa criança, Senhor, para que ela seja ferramenta, Deus, de entrar em terras desconhecidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ele será um desbravador, Deus. O lugar que ele entrar será abençoado, Pai. E assim nós profetizamos, em nome de Jesus. Amém. E eu convoco os padrinhos a serem verdadeiros intercessores do Caleb. E eu exorto aos pais: sede prudente na palavra, ensine os caminhos. Amém? Que Deus abençoe e guarde. Nós estamos muito felizes nessa noite, porque é uma promessa de Deus se cumprindo. Amém? Glória a Deus. Parabéns aí, vocês que receberam o encargo e também uma responsabilidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse choro chama-se mamadeira. Da Aguita grávida. Sim. Já vamos aproveitar agora com já... Espera aí, Dag, um pouquinho. Fica um pouquinho você e o marido. E aí nós... Bota a mão no ventre dela. Senhor, nós queremos consagrar essa criança agora, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos ela a Ti, Senhor. E declaramos no Senhor, Deus, que Tu já tem o nome, Deus, e já tem, Deus, o marido ou a esposa, Senhor. Pai, nós consagramos totalmente a Ti, Deus. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Deus, aquilo que a Dag carrega, Deus, fruto das Tuas mãos, Senhor. Seja você, Dagmar, um ventre, Deus, que libera, Deus, profetas na terra, Deus, em nome de Jesus. E assim nós declaramos. E declaramos sobre o Henrique, um sacerdote que irá guardá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Vai de novo, Jesus. Eu vi um ministério que é ser pai, meu Deus. Eu estava observando ali o Vitor com os 2 filhos. Assim, é tremendo ser pai. Amém, irmãos? Eu queria passar um videozinho rapidinho. Nós temos um companheiro de jornada, pastor Simonetti, que passou para mim um vídeo aí de um amigo seu que está passando por uma dificuldade. Nós queremos ajudar essa pessoa. Amém? Você pode passar aí, não sei como é que está aí. Fechou, manda ver aí, nós vamos ver um clamor de um homem que precisa de ajuda. Amém, pode rodar, irmão. Vou casar com ela. Amém. Vocês, para mim, um correio do tempo, eu tenho um correio de diabetes e tenho que fazer um procedimento no olho, fazer laser. E assim, um custo bem alto, né? Só que pela rede, assim, é complicado, né? Demora tantos anos. E daí eu vim pedir para os irmãos, você pode fazer as orações e se puder ajudar financeiramente, né? Fica no coração de vocês, né? Me ajudar. É isso, amém, irmãos? Nós queremos, como igreja aqui, ser participantes da cura desse homem, amém, irmãos? Gostaria que você se dispor aí, se tiver condições de contribuir. Fala com o pastor Mauro no final. Nós vamos pegar depois uma conta bancária. Nós vamos estar contribuindo aí, para que esse homem seja curado, amém, irmãos? Eu me compadeci do testemunho, a necessidade dele. Eu acho que a igreja do Senhor é para isso, amém?
Depois eu vou estar divulgando aí nas redes sociais também, mas de hoje, de antemão, assim, só fale, eu quero ajudar, não importa quanto, e a gente vai ajudar, amém, irmãos? Nós como igreja nós vamos fazer isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 39. Aleluia. Tenha liberdade, Espírito Santo. Toca-nos com a tua glória, Senhor. Não deixe, Senhor, que a letra de Deus seja maior que o teu Espírito, ó Pai. Se for preciso, Deus, modifica a nossa pregação, Senhor. Pai, que nessa noite nós sejamos tocados pela tua glória, Senhor. Aleluia. E saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, o que queres? Que passa de mim então esse cálice, todavia não se faça então a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia orava intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. E achou dormindo. De tristeza, então disse-lhes: estáis dormindo? Levantai e orai para que não entreis em tentação. Até aqui por enquanto, amém, irmãos? Os evangelhos são tratados esse texto do Getsêmani de maneiras diferentes. Mateus, Marcos e Lucas trazem algumas riquezas um pouquinho mais sólidas em relação a esse texto. Mas quando nós conseguimos entrar, seja fisicamente ou espiritualmente, num ambiente, nós não podemos falar daquele mesmo assunto da mesma maneira, da mesma forma. E eu contei aos irmãos que quando nós fomos para Israel agora, nesses dias, nós tivemos algumas experiências muito fortes. Mas a mais forte de todas, eu não tenho dúvida nenhuma que foi no Getsêmani. Porque nós chegamos àquele lugar e nós observamos que aquele lugar é grande, as oliveiras são milenares, estão lá há muito tempo e elas crescem e caem seus frutos, mas elas estão lá e nós ficamos encantados vendo. Estava no tempo da frutificação, e tinha as olivas pequenininhas, né? Nós chegamos a tocar nas mãos. E quando nós chegamos lá, então, existia um local que a grande maioria ia lá e orar, enfim, os seus guias e as pessoas que conduziam, estava naquele lugar maior. Mas existia uma placa em um outro lugar chamado privado, particular. Então aquela porta se abriu, o guia falou com aqueles homens e nós entramos para um lugar separado. É o lugar onde os evangélicos se reúnem para orar. E eu comecei a pensar, poxa, mas por que esse lugar está separado? Isso não podia estar no meio de todos. Irmãos, quando nós entramos naquele lugar, algo tomou conta. Algo entrou de maneira tão poderosa, tão violenta, que a impressão que nós tínhamos que aquele lugar tivesse entrado dentro de nós.
Getsemane, ele tem uma representação, ele significa lagar. Lagar é o lugar onde o azeite é armazenado. Lagar é o lugar onde o azeite é espremido, prensado. E esse lugar, ele fica ao lado do Monte Cedron. Lagar é um lugar que nós somos levados por Deus para vencer o adversário da humanidade. Toda vez que nós precisamos vencer alguma coisa, o Senhor nos leva para a prensa. E nós somos prensados, apertados, espremidos. Se você olhar para uma azeitona, parece que não tem nada ali. E sai o azeite. Quando nós experimentamos o azeite da oliva, você não imagina que aquelas frutinhas possam sair dali, então, o azeite. Por que Yeshua escolheu então o lugar onde o óleo escorria? Por que Yeshua decidiu então consagrar o lugar onde escorria óleo e onde as oliveiras ainda estavam presentes naquela época e até hoje estão lá? Porque Jesus escolheu este lugar. E nesse dia eu orava: Senhor, me dá uma palavra, porque é tantas coisas, tanta revelação que vem na gente, e nós temos vivido um tempo muito alto de revelação, onde os homens têm trazido aqui, um sai, outro entra, e um ministro e outro ministro, e parece que o nível está cada vez se elevando mais, o nível de palavra cada vez mais alto, a responsabilidade também aumenta. Quando aumenta, então, a revelação da palavra. E o Espírito Santo falou só essa palavra: Getsemane. Getsemane. Sangue misturado com óleo. O óleo, ele representa a unção. A unção é o instrumento de Deus que quebra o jugo, que quebra o aprisionamento da pessoa. Para quem não conhece jugo, ou não tem clareza sobre isso, o jugo é uma canga que é colocada no pescoço, hoje nos animais, que mantém alguém atrelado, um animal atrelado ao outro. Nós trazemos para a realidade espiritual que se nós estivéssemos ainda presos a alguma coisa que nos levou para esse lugar de aprisionamento. Então, o sangue, a unção, ela é necessária para que o jugo seja quebrado. O óleo é necessário. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que a gordura, o óleo, ele sempre esteve presente em todos os sacrifícios e as ofertas e as entregas. Sempre esteve presente. E o sangue, ele representa a vida. Ele representa a alegria de nós podermos desfrutar da liberdade através do perdão de Jesus. Onde o sangue é derramado, há perdão. É tão interessante que às vezes a revelação vem tão rápido. A Letícia me passou um desenho que teve essa semana, e cara, foi bem assim na hora, vapt-vupt, né? Disse: pastor, o que tu acha disso? Eu disse: é muito simples. Uma cruz no vertical, onde o vermelho está na horizontal, é que aponta para Deus, é o sangue que escorre. Quando ele está na vertical, em forma de quadrado, é religião, e aí não escorre. É por isso que na ceia nós promovemos aqui nesse lugar: ei, o sangue continua escorrendo em nosso meio, porque nós ainda pecamos, nós ainda necessitamos do perdão de Deus. Então ele precisa escorrer em nosso meio, mas precisa vir no vertical. Quando a religião ele traz de uma outra forma, ele traz no horizontal, ele aponta para o homem, não aponta para Jesus. Então Jesus, ele fez um negócio, ele chamou os seus chegados: ei, eu vou para um lugar, eu que os apóstolos fizeram, nós vamos junto. Mas quando chega no Getsemane,
ali acontece uma separação. E aí eu me lembrei por que da separação, mesmo estando entre apóstolos. Naquele lugar grande que nós chegamos, lembra, Dani? E as pessoas foram para a esquerda, onde existia uma catedral, e nós fomos para a direita, onde não tinha nada, só tinha as oliveiras. Então Jesus, ele fez mais ou menos isso, ele fez uma separação. E dos seus apóstolos sobrou Tiago, Pedro e João. Ei, vocês que são os meus chegados, vocês vão ser separados para vigiar comigo. Sabe, foi um culto da oportunidade. Vocês vão ter a oportunidade de vigiar para que vocês não caiam em tentação, porque eu preciso orar. E aí então, Jesus chamou os chegados para não passar sozinho essa passagem. Está pegando o teu espírito? Hoje esses 3 homens representam a sua igreja. Eles representam o corpo de Cristo. Nós não podemos passar sozinhos algumas questões, irmãos. Por ordem estava ali Pedro, Tiago e João, cada um no seu chamado, na sua revelação. É como se fosse nos nossos dias, nós andávamos pela igreja e cada um de nós tivéssemos um nível de revelação, simples assim. Então há uma separação para quem vai para o jardim. Alguns são levados para o privado, outros são levados para a grande multidão, em suas catedrais espirituais, olhando para as coisas, não olhando mais para o espiritual. Aquelas catedrais enormes, e nós fomos para um lugar que não tinha nada, só as oliveiras, nós e o Espírito Santo. Parece presunção isso, mas não, porque existe um lugar espiritual, irmão. Quando nós começamos a orar naquele lugar, bateu um desespero. Parece que eu vi aquele fenômeno acontecendo com Jesus, e o sangue se misturando com o óleo que ainda estava na terra. Quando nós entramos para este lugar no jardim, nós recebemos uma outra responsabilidade. E uma das responsabilidades que Jesus deixou para aqueles homens diz: olha, vocês precisam vigiar. Vocês precisam orar e vigiar. Está comigo, para que eu não passe sozinho. E nós vemos que isso ficou uma mensagem ali. Aqueles homens dormiram. Aos que dormem, diz a palavra. Mas a mensagem que ficou no Getsêmani permanece até hoje. Nós ainda falamos que Jesus liberou ali sangue e óleo. Perdão, ele liberou sangue no óleo. Os homens dormiram. Tiago, Pedro e João dormiram, mas a mensagem não dormiu. Ela continua até hoje falando aos nossos corações. Amém, irmãos? Então toda vez que a gente fala de oração, a gente lembra dos homens que dormiram. Dos homens que perderam a oportunidade de vigiar com Jesus, entrar no mesmo nível de Jesus. Porque o fruto, ele tem um período, ele nasce, ele floresce, e ele vem o fruto sobre aquelas oliveiras, e então cai novamente, e aí nasce de novo todo ano. Mas a mensagem, ela é exatamente isso. A mensagem, ela floresce toda vez que alguém lembra para nós que a mensagem está viva. Então a flor vem sobre nós. E nós somos lembrados que existe uma origem no jardim. Deus, ele criou um processo. Então ela floresce e gera o fruto. Ele amadurece.
então no devido tempo ele está maduro, pronto para cair sobre a vida de alguém. Esse é o processo. As árvores permanecem lá, mas os frutos eles têm um período, e nós podemos aproveitar ou não esse fruto que está gerado no jardim. Israel ele tem uma coisa muito interessante, tem a figueira e tem a oliveira, são duas coisas geradas de maneira muito tremenda, que representam algo profético sobre a nação. E mais ainda, tem a videira. A videira, ela representa uma conexão. Quando em João 15 ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, ele disse, olha, você precisa estar conectados, caso contrário vocês não vão entender o princípio que eu liberei lá nas oliveiras. Meu irmão, eu recebo uma mensagem de um pastor lá do Mato Grosso, na Viraí, numa escola que a gente fez lá, e ele seguidamente ele passa umas mensagens bem loucas assim, sabe? E essa semana ele postou um negócio, mandou um negócio para mim falando com o passarinho. Ele disse, cara, esse é discípulo do Bertelli mesmo, porque ele consegue enxergar Deus em tudo. Se nós trazemos para a esfera do Espírito, nós entendemos a conexão que existe na vide, na figueira e na oliveira, nós vamos ver que a videira, ela promove em nós o fruto da alegria por causa da conexão. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A oliveira, ela promove então o azeite. E a figueira, ela representa o lugar que Deus coloca e nós não podemos se esconder. Nós estamos nus diante do Senhor. Mas os conectados frutificam. Os conectados representam os filhos, porque Jesus diz para nós que quando nós conectamos, nós recebemos ali toda a seiva que está no caule. É como se nós entendêssemos os princípios da filiação. É o caminho da primícia, de entender quem é o primeiro. E a tentação, irmãos, que Jesus falava, é um processo contínuo do inferno, tentando consumar em nós o pecado. A tentação é um processo contínuo, a tentação ela nunca para. Por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, ele passou pelo processo da tentação mais que uma vez. Olha aqui, me adore, olha tudo esse negócio aqui. E quando ele estava no momento de angústia, ele precisava da sua igreja para vigiar por ele. Ele não conseguiu ter essa adesão. E ele teve que passar só com o Espírito Santo mesmo. Nem os lugares sagrados, queridos, nos tornam imunes à tentação. Lugares que foi separados, que correu azeite ali, e que Jesus costumava ir a esse lugar orar, é o que a palavra nos diz. É um lugar consagrado. Imagine uma catedral, uma igreja cheia da unção, e você receber na porta da igreja uma vacina de imunidade contra a tentação. Isso não existe, irmãos. É este o ensino que Jesus estava dizendo: olha,
eu estou angustiado, estou passando por um momento difícil, estou sendo atentado a não ir consumar para a cruz. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Jesus, ele passou 30 anos se preparando para poder passar por essa situação. Se fosse talvez quando ele tinha 12 anos, quando ele foi a primeira vez para o templo, talvez ele não conseguisse suportar isso. É por isso que algumas coisas nós precisamos entrar num lugar de maturidade. Por isso que o fruto da oliveira, ela passa por um processo até chegar o tempo da maturidade. Para então suportar ali o processo de alguém passar pela colheita e transformar aquilo em unção. A frutificação sem unção, queridos, ela transforma cristãos secos, que se movem só no natural, não fluem no espírito. Uma frutificação que não passa pelo processo da unção, ele só é um tempo de lugar de passagem. É como se fosse viver de visitação em visitação, de culto em culto, de retiro em retiro. A frutificação, ela faz com que nós venhamos permanecer conectados de tal maneira em Jesus que nós temos a necessidade de estar com Ele. Um culto de domingo à noite, queridos, não é o bastante. Se nós não desenvolvermos um processo de oração, se nós não desenvolvermos, cara, irmão, um dia um queridão pediu para mim, pastor, cara, eu preciso estar todo dia na igreja como vocês. Eu disse, cara, assim, ó, eu conhecendo você, eu acho que sim, cara. Eu me conhecendo, eu acho que eu também. Porque não tem lugar melhor para mim do que estar nesse ambiente. Então, tem alguns irmãos que chegaram num nível de maturidade que, se dobrar o joelho embaixo da figueira, cara, Deus vai vir sobre ele vai despejar seu coração. Mas tem alguns de nós que precisariam mais de Deus. Eles precisariam dar mais de Deus para poder receber mais de Deus. Tu entende o que eu estou falando? Então, cada um de nós temos um nível de maturidade em Deus. Se nós pegarmos um fruto verde e nós esprememos, o azeite não vai escorrer, irmão. É por isso que a maturidade é um processo contínuo de crescimento. Então, a confiança do Senhor veio sobre Yeshua. Uma aliança que foi liberada sobre ele, que veio na primeira vez por Noé. Quando Deus mostrou os sinais, disse, eu farei uma aliança com vocês. Eu disse, cara, eu vou precisar renovar isso. Porque eles não entenderam. Então Jesus, ele vem e ele está pronto para a nova aliança, pronto. Já tinha passado pela ceia, já tinha reunido os seus discípulos, a sua igreja. E então ele vai para o seu lugar de angústia. Era o momento que a igreja dizia, é verdade, Senhor, eu estou contigo e não abro. Mas a igreja não... Jesus começou separando, ele disse, cara, tem 12 aqui. De 12, ele separou 3. E no final, na cruz, só terminou com 1. Certamente os favoritos deveriam vigiar. Tem coisas que se cumprem no seu devido tempo.
mas vigiar. É como se nós conseguimos ser impulsionados para o lugar de rendição. Jesus, quando ele dobrou os joelhos, ele se prostrou naquele lugar. Ele estava declarando diante do Pai que a vontade dele precisava ser submissa à vontade dele. Então ele começou a dizer: Pai, eu estou tentado a abandonar essa parada, porque olha a ingratidão desse povo. Até os meus favoritos dormiram quando eu pedi para ele. 3 vezes ele voltou para ver se eles estavam orando. E ele voltou lá e os caras estavam dormindo. Ele acordou: ei, acorda, igreja. E ele voltou a orar. E dali a pouquinho ele disse: cara, eu vou dar uma conferida, ver esse povo. Eles estavam dormindo de novo. Na terceira vez ele desistiu. Disse: cara, vocês estão cansados, vão dormir mesmo. Deixa eu cumprir aqui o que Deus tem para mim. Jesus estava dizendo que a rendição era necessária. Há um lugar de rendição. Há um jardim que nos espera, irmãos. O desafio, eu escutei isso, cara, e eu achei muito tremendo. O pastor Davi falou lá em Juí, e eu anotei. Ele disse o seguinte, que o grande desafio da igreja, nos dias de hoje, não é o processo de paternidade somente. Porque nós, quando entendemos o nosso processo de filiação, entendemos que Deus Pai, aí nós acreditamos na igreja e vamos para a igreja. Mas transformar a igreja em irmãos é o grande desafio. Porque é muito fácil nós falar: ei irmão, beleza irmão, beleza, irmão. Mas transformar de verdade em irmão, esse é o desafio de Jesus. Ter esse nível de compaixão, de se importar. Quando eu vi vocês 7 chegando aí, queridos, 7 no mundo da perfeição, e vocês estavam descendo aqui, vocês aqui, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre vocês. Coisa linda, cara. 7 jovens indo para a igreja sozinhos. Há uma promessa de Deus sobre vocês. Amém? É como Jesus passar sozinho, sair sozinho da casa que ele estava e ir para a sua igreja chamada Getsemane. Meu Deus, você precisa pegar no teu espírito isso. A igreja que Jesus buscou não era glamurosa, não tinha aqueles adornos de ouro. Nós vimos muito que os romanos fizeram isso em Israel inteira. Nós passávamos pela frente, cara, onde que está aqui? Onde que foi que Jesus... Cara, nós queríamos saber onde que ele estava, onde é que ele tinha passado. A igreja que Jesus construiu foi aquela igreja de pé descalço, irmão. Da simplicidade. Onde ele botou os seus chegados, os seus favoritos encostados na oliveira. Disse: queira, fique aí, cara. Mas vigie, porque eu estou sangrando por amor às vidas. Eu estou amando de tal maneira que eu vou me dar a mim mesmo, para que eles não morram. Sabe, rendição nos torna irmãos. Nós conseguimos se tornar irmãos. Ei, acorda aí, irmão. Ei, Tiago. Ei, João. Pedrão, cara, eu vou te cuidar, cara. Se tu dormir, eu vou te dar uma chinelada. Eu vou tirar a sandália aqui. Mas não. Cada um estava preocupado com o seu ministério ainda, naquele tempo. E aí dormiu, um não vigiou o outro. Sendo o trio preferido de Jesus. Os 3.
Há muitos que já passaram por ele, mas não foram até a cruz, irmãos. Ficaram no meio do caminho. Há muitos que passaram por esses lugares, esses ambientes, onde os cristãos viram ali alguns crucificarem a sua própria vida. Uma das melhores mensagens que eu ouvi até hoje sobre vida com Deus, o pastor Davi Santos ministrou em Juí, onde nós estávamos num grupo, uma igreja enorme, de umas 15 pessoas. E terminou a reunião e foi muito engraçado, porque o irmão disse: ei, irmãos, agora nós vamos oferecer um jantar lá na prefeitura e aquele negócio todo. E todo mundo chorando, jogando no chão, eu, o Mauro, tudo arranhado. E tudo, no chão. E chorando e gemendo. E aquilo durou mais uma hora, ninguém foi embora e o culto não parou, cara. E pegamos o microfone e começamos a adorar de novo, cara. Ele começou a contar a história dos avivalistas. Homens que passaram por esse processo e muitos foram mortos por crer nesse evangelho que nós estamos pregando nesses dias. Então existe um lugar de rendição. Mas a ideia de Jesus é que eles fossem com ele até a cruz, que eles conseguissem ali, naquele tempo ali de oração, eles conseguissem acompanhar eles até a cruz. Na terceira vez, quando Jesus, ei, não tem jeito, irmãos, vocês estão muito distraídos, estão cansados, como eu também estou cansado, ele dizia, certamente ele falava isso. Mas, cara, vão dormir. Mas naquela hora eu creio que João, cara, ele entendeu a parada. E ele seguiu com Jesus até o final na cruz. E pranteava ali pelo seu Senhor. E a recompensa Deus mostrou a ele através de não trazer morte de cruz, nem morte de espada, nem de flecha. Patmos foi o seu lugar da revelação. Sabe, uma das coisas que me vem muito forte é a respeito de ministério. Ministério que nós falamos é o que Deus coloca sobre nós. Todos nós temos um ministério. Mas eu comecei a pensar isso sobre governo. O governo é composto por ministros. Ministros é a raiz do termo ministério. Alguém que exerce um cargo de confiança. Agora, nosso presidente, Jair Bolsonaro, está escolhendo seus ministros. Os homens de sua confiança. Quem recebe o ministério, e nós recebemos o ministério através de Yeshua, nós somos os chegados de Jesus. Nós somos os homens e mulheres de confiança dele. Então, o Senhor nos chama para tomar sobre nós uma pasta em seu ministério. Aí a gente fala que o ministério às vezes está travado, é só precisa destravar. Que nós precisamos passar pelo fogo e deixar o Espírito Santo nos incendiar. Aí o ministério sai para fora. Quando tu vê, o irmão aí está profetizando, está liberando coisas muito tremendas. É assim que funciona. Nós vimos aqui a sala de oração na sexta-feira tão tremenda. Os irmãos liberando a voz, nunca tinham ministrado nesse lugar. Deus ama que nós venhamos ansiar para ser parte do seu governo. Você quer ter o nome escrito lá, irmão? Quer ser chamado para ser o cargo de confiança de Yeshua? Sabe quem mostra? Não seja isso por politicagem, irmão. Não seja isso por troca. Sabe, o governo
alguns governos que passaram por nós. Eu disse, eu te dou esse ministério, mas eu quero algumas cadeiras. Aquelas negociadas de bastidor. Tem algumas coisas que não servem mais para nós, irmãos. Tem alguns irmãos que estão tão corrompidos em seus corações que não pode perder mais tempo nem de orar junto com ele. É estranho isso? Até para orar, eu creio que Deus quer colocar pessoas certas ao nosso redor. Porque o coração contaminado, irmão, não contribui com a tua oração. Ele nem concorda com a tua oração. Ele não diz o teu amém. Ele não entra no mesmo ambiente que você está, não tem o mesmo cheiro. É por isso que Jesus chegou na porta. Eu não sei se é aquela porta lá, Dani, mas eu creio que Jesus chegou na porta e disse: ei, vocês esperem aqui, que vocês não estão maduros ainda. Mas vocês três, vem cá, vamos ver se vocês são bons mesmo, suportar a angústia. E aí, o Senhor fala que ainda existe alguns que não se dobram a este mundo, que começam a entender o significado do termo hematidrose. Hematidrose. Hematidrose é o processo do extremo estresse físico e emocional, algo raríssimo, que faz com que a pessoa, seja quem for, entre num profundo estado de estresse tão grande, que o seu sangue ele começa a coagular, e começa a liberar para dentro das células que suam. Então o sangue sai junto com o suor. A angústia pelo nosso pecado passou por esse processo. Certamente Jesus não estava com medo da cruz, mas ele, como homem, estava angustiado, sofrendo, porque ele fez um test drive com os seus chegados. Ele disse: cara, eu vou para a cruz por causa deles, por causa da minha noiva. E as glândulas e os vasos acabam rompendo e misturando então na transpiração. E aqueles coágulos de sangue tingem de vermelho com gotas de suor. Alguns médicos dizem que o corpo dói por inteiro, por sentir algo físico acontecendo. O motivo principal que Jesus teve ao ponto de suar sangue, ele sabia que se aproximava a hora de levar sobre ele o peso do nosso pecado. O peso do nosso pecado. Sim, pelos meus e pelos teus. Mas por que ele faria isso? Sabendo que teria que passar por dor. Jesus, ele mesmo responde a mesma pergunta: porque ele amou de tal maneira. Amor. Somente o amor pode levar alguém a pagar um preço tão alto, num nível tão grande de depressão, de concluir a obra que ele tinha começado. Ele começou algo, ele disse: eu vou até o fim. E ele foi obediente. Então ele decidiu se afastar para orar. Sabe, ele não foi para um oásis. Nós vimos alguns no deserto. Ele poderia ir para o oásis, não. Ele foi para um lugar árido. Sabe, algumas pessoas pensam que o oásis das suas vidas está no dinheiro, está no recurso.
E a gente corre, às vezes, desenfreadamente atrás disso. E esquece que existem alguns lugares que às vezes pode aparentemente ser de deserto, de dificuldade, mas traz algumas respostas para nós. Eu lembro de uma frase de Martinho Lutero, que diz que a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. A companhia de pessoas que amam é que nós venhamos entender esse processo do irmão mais velho. Alguém que está à frente, o irmão mais velho, ele tem a responsabilidade de conduzir os mais novos. Mas a ideia de Jesus que fosse compreendido esse princípio. Vigiem para comigo. Mateus 26. Ele escolheu os mais maduros. Por diversas vezes na Bíblia, na palavra, nós percebemos que Jesus pede para que os discípulos se retirem e fiquem eles apenas. Um nível de confiança tão alto. Inúmeras pessoas procuram lidar com os seus problemas, nas coisas mais difíceis, sozinhas. Não compartilham com ninguém, não pedem ajuda. E Jesus, sendo Deus, ele foi para o Getsemane pedindo ajuda aos seus amigos. O auto-isolamento é uma forma de autopiedade. Não é uma maneira inteligente de fazer o que o Evangelho cresce em nós. Não era essa a intenção do Filho de Deus. A intenção é que a mensagem permanecesse em nós. E o Getsemane é um lugar para toda a vida. Isso é o interesse do Pai. Eu fiquei muito espantado com a forma das oliveiras. Parece que os caules eles crescem por fora, né? E vai ficando tudo aquilo entrelaçado. É um negócio muito interessante. E é capaz de sobreviver tantos anos. Assim a mensagem de Jesus está sobre nós. Ela resistiu a todo tipo de impiedade, de apostasia. Os romanos tomando os lugares sacros e fazendo coisas. Constantino invadiu Jerusalém e destruiu todo aquele lugar. E eles escavaram novamente, a mensagem saiu de volta. E os lugares são escavados, são encontrados de novo as mensagens. Nós fomos no lugar onde foi encontrado os livros. No meio do deserto, por um árabe, pastor de ovelhas. E a mensagem continua viva. O Senhor Jesus no Getsemane coloca o rosto no chão. Ele olha para Deus e ora, falando Pai, chamando pelo Pai, como uma criança que estende os seus braços, dizendo: Pai, me ajuda aqui, porque a minha igreja está dormindo. As entrelinhas revelam a dor de Jesus, mesmo ele sendo Deus, o seu lado humano vulnerável à tentação. Se derramar diante de Deus é o melhor remédio para a alma, irmãos. Porque nós temos as oportunidades. O que nós seríamos capazes de fazer, crendo que Ele faria algo em nosso favor. A atitude de Jesus no Getsemane é nos tornar transparentes, capazes de ser verdadeiro
e entender a razão de tanto sofrimento. Por que Deus permite que muitas crianças morrem de fome, violentadas, mutiladas, torturadas pelo mundo? Por que muitos cristãos são perseguidos pelos islâmicos e tantas pessoas? Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz: o Senhor faz tudo com propósito, e até os ímpios para o dia do castigo. Ele nunca perdeu o controle. Nunca. A pergunta é: como nós, como separados de Jesus, como nós, como noiva dele, que fomos separados da grande multidão, reagimos a essa separação de Jesus? Qual é a reação que nós temos? Qual é a resposta que nós vamos dar nessa noite? O Espírito Santo quer te conduzir a este lugar, a este jardim nessa noite. Ele quer que a tua alma visualize as oliveiras espalhadas pelo jardim. Ele quer te mostrar onde que os discípulos ficaram, aguardando o Senhor se separar para estar com o Pai. E Ele quer te perguntar: você vigiou comigo? Em Marcos capítulo 14, versículo 32, diz o seguinte: enquanto foram a um lugar chamado Getsêmani, os seus discípulos assentaram enquanto eu oro. E tomou consigo então Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afaste de mim esse cálice, mas não seja porém aquilo que eu quero, mas o que tu queres. E chegando então, achou-os dormindo. Disse Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ainda fraqueja. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, dormindo-os, achou. E os seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. Então voltou a terceira vez e disse: dormi agora, descansai, basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai para ser entregue nas mãos de pecadores. A narrativa de Marcos, ele traz para nós uma responsabilidade daquilo que nós fazemos quando o Filho de Deus nos chama para estar com Ele. É como se Ele te convidasse nessa noite: ei, eu vou para um lugar de entrega, e vocês vão ficar 2 horas ouvindo alguém tocar, alguém não sei o que, um pastor ministrar. Fiquem atentos. Eu tenho algo para falar enquanto a gente ora. O mesmo anjo que vai me visitar, vai visitar vocês. Mas a palavra diz que o anjo veio e fortaleceu quem? A Yeshua. Às vezes nós perdemos as oportunidades, irmãos, de ser tocado profundamente no Senhor, porque nós deixamos de vigiar e orar no Senhor.
Existe um lugar para nós, irmãos, em seu jardim. Eu queria te convidar a você ficar de pé. E você tivesse um tempo de qualidade com o Senhor. Não espere um homem te tocar. Às vezes as nossas expectativas são tão grandes no homem que nós esquecemos que quem quer nos tocar de verdade é o Espírito Santo. Quando Jesus voltou para casa, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu deixo sobre vós o meu Espírito. Então, a partir de agora, eu já não levo vocês para um lugar físico, mas eu levo vocês para um lugar espiritual, um novo jardim. Um jardim sem portas. Talvez as oliveiras nem estejam lá, mas o Senhor está. Eu preciso que você pegue no teu espírito isso. Existe um desespero no coração do Senhor, que Ele quer trazer para a sua igreja que ama e é amado dEle. Ele chama de noiva sem mancha, sem mácula, noiva preciosa. Leia lá Cantares. Talvez essa noite seja a noite que você possa reconciliar-se com Ele. Dizer: Senhor, eu sou um desses que dormi enquanto o Senhor me mandou vigiar. Seja verdadeiro com o Senhor. Talvez você exerça ministério neste lugar, ou já exerceu ministério em outros lugares, e esteja na mesma condição. Senhor, eu sou um daqueles 3, Senhor, que recebi o encargo de ministro, que o Senhor me chamou para fazer parte do governo da sua igreja. Eu tenho dormido, Senhor. O Senhor diz nessa noite: basta. Basta. Vem comigo, vamos até a cruz. Ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele diz: Tiago, ei Tiago, ei Simão, dormes? Acorda aí, filhinho. Acorda, igreja. Chica manarabacei. O suor da alma. Quanto tempo você tem vigiado com o Senhor? Quanto tempo nós temos vigiado com o Senhor? O Espírito nos constrange nessa noite. Se você é um daqueles que dormiu na hora errada, nessa noite o Espírito te convida para você, ser verdadeiro com o teu Senhor. Ele não veio 1, 2, 3 vezes mais, como fez com aqueles 3 homens. Hoje ele está de volta para casa, ele nos vê o tempo todo.
Sim, Jesus. O Senhor venceu a morte, não somente por 3 homens, para a humanidade inteira, Senhor. A nossa oração, Senhor, nessa noite, que é a tua doçura, Senhor. Um coração sincero, verdadeiro, aleluia, que não teve escrúpulo de mostrar a sua humanidade, a sua igreja. Que não inventou um personagem, que não se colocou ali, Senhor, como Deus, mas se colocou em forma de homem. Esse é o tipo de mensagem que nós precisamos carregar para toda a eternidade, até o dia dos nossos fins, Senhor. Até o final, nós precisamos dessa mensagem, Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros, aleluia, dizer: Pai, eu estou assim hoje, Senhor. Eu estou assim porque eu preciso de socorro. Nos ajuda, Jesus, a sermos conduzidos para este jardim nessa noite. Doce Espírito, nos conduza nessa noite. Nos faz enxergar, Senhor. Aleluia. As oliveiras resistindo à terra seca. Lugares santos. Aleluia. Lugares santos, onde o Senhor Jesus passa todo dia nos dias de hoje. Sim, Senhor, o teu jardim está em nós, Senhor. Jardim fechado, fonte selada. Aleluia. Entrei, Senhor, nos teus jardins. Aleluia. Encontrei lugar de repouso, Senhor. Que nessa noite nós sejamos conduzidos, aleluia. O nosso pecado não é o bastante, Senhor, se nós entregarmos, aleluia, aquele que nos remiu, como fez, aleluia, Ruth nos campos de Boaz, Senhor. Foi remido, Senhor, aos pés de Boaz, Senhor. Assim sejamos nós, Senhor, remidos aos teus pés, Jesus. Oh, aleluia. Ore. Seja sincero com o teu Senhor. Se você se afastou dele, volte para ele nessa noite. Se ficou por lá de fora do jardim, Senhor, aleluia, chama pelo nome. Sim, Jesus.
Aleluia. Se existe alguém nessa noite aqui que tem se afastado dos caminhos do Senhor, se existe alguém em nosso meio aqui nessa noite, sim, que quer dizer: Jesus, eu volto para o teu jardim nessa noite. Nós desafiamos a você a fazer como aqueles homens que passaram pela prova. Então, nessa noite, o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Chama por Ele. Chama por Ele. Certamente nesses dias Ele vai te ouvir. Nós começamos essa reunião aqui invocando o nome dEle. Nós criamos um cenário de invocação nessa noite aqui, no meio da adoração. E talvez o Senhor tenha falado ao teu coração. Então eu desafio a você abrir a porta e enxergar para fora um jardim aberto. E certamente Ele vai te conduzir para o espelho. Ele vai te mostrar que o jardim fechado hoje está dentro do nosso coração. Se nós permitirmos que a oferecer guarida a Ele, certamente nós não levaremos Jesus de volta para a cruz. Aleluia. Eu queria chamar aquele irmão, eu não sei o nome dele, mas é o David, eu acho, que está com o Peter aí. Vem cá junto, já traz ele junto aqui. Continue nesse abraço, nós queremos orar por ele. Zé Luiz está aí? Está aí. Ele está voltando a Três Coroas e certamente essa noite... dobra o teu joelho aí, querido. Nós queremos orar por você, enviar você de volta para casa. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Senhor, que o David andou conosco, Pai. Nós podemos, Senhor, receber daquilo que o Senhor depositou sobre sua vida, Pai. Senhor, nós como igreja, Senhor, nós profetizamos sobre a vida dele, a sua volta, Senhor. Ele irá agregar, Senhor, sobre a vida da sua família, Pai. Ele está voltando, ele ficou um tempo fora, Senhor. Ele veio, Senhor, para cumprir, Senhor, um desejo, Senhor, do coração dele. Senhor, ele volta então, Senhor, formado, Pai, para suas raízes, Senhor, ao qual o Senhor o formou lá, Senhor. E lá ele vai agregar, Senhor, com os irmãos da cidade de Três Coroas, Senhor. Deus, ele vai repartir, Senhor, com aquilo que ele recebeu, Senhor, da cidade de Passo Fundo, Senhor, para agregarmos, Senhor, para o reino, Pai. Senhor, nós profetizamos sobre a vida dele, Senhor, que ele irá, Senhor, liberar palavras, Senhor, diretamente vindas do teu trono, que darão destino às pessoas, Pai. Deus, nós liberamos, Senhor, que os jovens de Três Coroas serão impactados, Senhor. Senhor, nós queremos que a igreja de Três Coroas se levante, Senhor, e mude a história, Senhor, da Serra Gaúcha, Pai. Deus, que possa soprar o teu vento lá, Jesus. Deus, que haja salvação, Senhor, sobre a serra, que haja salvação sobre o Vale de Taquari, que haja salvação sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre essa nação, através de jovens dispostos, com os corações aptos, Senhor, a receber o que o Senhor tem, Senhor. Jesus, jovens ousados, corajosos, Senhor, nós os enviamos de volta, Senhor, assim como ele foi trazido para cá, Senhor. Nós os enviamos, Senhor, e que ele vá, Senhor, e cumpra o teu propósito, o teu chamado, ao qual o Senhor o predestinou lá do princípio, Pai. Senhor, abençoa a vida dele, Pai. Senhor, reserva, Senhor, Jesus, Deus,
A tua unção sobre a vida dele seja derramada, Senhor. Ah, Deus, e que ele libere lá, Senhor, sobre as vidas do seu irmão, dos seus pais, Senhor, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, Senhor. Que ele possa ser influenciador naquela cidade, Pai. Deus, nós te louvamos pela vida dele, Senhor. Nós amamos ele, Pai. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, essa amizade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela igreja espalhada nesse estado, Senhor. Que nós possamos lutar por um rei, lutar por um reino, Pai. Nós somos gratos por isso, Jesus. Nós somos gratos, Senhor, que a mensagem esteja no coração dele, Senhor. E aonde quer que os seus pés forem, Senhor, seja, Senhor, a tua luz, Senhor, através da vida dele, Pai. Nós os abençoamos, Pai. Nós te glorificamos pela vida dele, te louvamos, Jesus. Nós somos gratos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Tão tremendo isso, amém, irmãos? Eu queria chamar aqueles meninos aqui. Vem cá vocês aqui. Pastor Mauro, vem cá um pouquinho, por favor. Quero orar com esses meninos aqui, cara. Esses meninos moram no bairro e vieram sozinhos para a igreja. E nós precisamos guardar esses meninos. Esse dia o pastor Mauro estava falando sobre isso. E nós queremos liberar uma palavra sobre eles. Estenda a mão sobre eles, amém, irmãos? Sim, Jesus. Aqui estão, Senhor, os teus filhos que vão caminhar, Senhor, levando a tua palavra, Senhor, nos dias de amanhã, Deus. Nós queremos, Pai, sabedoria para poder contribuir para que eles permaneçam firmes no caminho. Nós queremos conduzi-lo, Deus, na essência do teu Espírito, Senhor, para que possa ser retirado, Senhor, o melhor daquilo que o Senhor colocou dentro de cada um deles. E nós oramos e profetizamos, Senhor, que eles vão desfrutar do teu reino. Nós oramos por proteção e por cuidado. E naquele ambiente onde eles estão, Senhor, nas ruas onde eles caminham, Senhor, no bairro onde eles moram, nós profetizamos, Senhor, que eles serão luz naqueles lugares. Sim, Senhor, e aquele bairro vai mudar a partir desses meninos, Senhor. Nós declaramos que aquele bairro vai mudar a partir desses meninos, porque é o Senhor que tem trazido eles a este lugar. A essência que eles carregam, o perfume que eles vão exalar naquele bairro, Deus, levará até o Senhor. Nós profetizamos que os céus estarão abertos sobre as suas vidas, sobre as suas casas. Nós profetizamos porque cremos que na tua palavra, Senhor, o Senhor dá uma resposta. Sim, Senhor, que os pés deles sejam os pés que anunciam as boas novas. Sim, Senhor, que a família deles sejam famílias que restaurarão outras casas. Sim, Pai, desde agora nós oramos por um tempo novo. Um tempo de provisão e cuidado do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa geração que se levanta para ser os proclamadores do Teu Evangelho. Nós profetizamos, Senhor, que eles serão, Senhor, melhores do que nós, Senhor. Sim, Senhor. Aqui estão os Teus profetas, Teus evangelistas. Aqui estão os Teus mestres e apóstolos, Senhor, e pastores. Aqui estão aqueles, Senhor, que ajudarão a restaurar a cidade de Passo Fundo. Sim, aqui estão aqueles que ajudarão, Senhor. Ah, Senhor, aqui estão os Teus filhos. Nós somos gratos, Senhor, por o Senhor guardar a vida do Eric. Sim, Eric, sobre a Tua vida. Só liberamos sobre a Tua vida uma unção do reino dos céus para que você seja pai no Teu tempo, Eric. Sim. A orfandade que você tem passado não influenciará, você será pai. Sim, nós liberamos sobre a tua vida, Eric. Não é de hoje que nós temos visto o Senhor se movimentar sobre o teu coração. Sopra, Senhor. Sopra do teu Espírito sobre a vida do teu filho. Nós declaramos sobre o coração do Eric, Senhor, um coração paterno, Senhor, que influenciará uma geração nesses dias.
Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos protegê-los, amém, irmãos? Pastor Mal já tem falado isso comigo, mas hoje, Espírito Santo, nós temos um projeto que Deus está ministrando no nosso coração, nós vamos amadurar ele, chama-se o Jesus das Ruas. E nós queremos gerar alguma coisa nós vamos fazer, amém, irmãos? Os meninos aqui, 7 é o número da perfeição. Quando eu vi eles vindo ali, eu disse, cara, é Deus, purinho. Amém, irmãos? Deus amado, coisa linda, amém? Deus, precisamos guardá-los, porque eu me lembrei da história do Rafa, cara, alguns anos atrás. Nós perdemos o Rafa aqui, o menino que nós estávamos guardando ele, e o traficante adotou ele, né? E aí, depois nós estávamos fazendo o enterro do Rafa. Nós precisamos ser igreja, amém, irmãos? Nós precisamos ser. Nós vamos gerar o projeto e eu espero que você seja parte dele. Amém? Nós temos que orar para os aniversariantes hoje também. E aí nós vamos para casa. Amém. Nesse final de semana nós vamos ter o retiro de jovens. Tem 136 jovens. São homens e mulheres que estarão lá também incluídos. Tem jovens que estão indo para lá, que estarão saindo de alguns lugares. E nós, como igreja, estaremos reunidos lá naquele lugar. E nós estamos precisando de auxílio, de ajuda, de oração. Amanhã aqui nesse lugar, à noite, nós estaremos orando por esse propósito, pelos jovens que estão indo. Estaremos resgatando jovens de alguns lugares. Nós precisamos da igreja. E nós precisamos também do auxílio de vocês, da igreja, para estar nos ajudando. No tempo de Jesus, um menino deu 5 pães e 2 peixes para uma multidão. E nós precisamos desse auxílio. Muitos estão ajudando, é um valor irrisório que foi cobrado, R$50 por 3 dias para os jovens estar lá. Então nós precisamos de ajuda. Você pode dar 1 quilo de alguma coisa. Pode ajudar, se você não tem, pode ajudar em oração. Mas nós precisamos do auxílio. Nós estamos levando esses jovens para esse lugar de 3 dias. Para conhecerem um Deus. Para estarem reunidos com pessoas que ainda, com irmãos que ainda precisam de ajuda. Então nós contamos com vocês. Nós colocamos nas redes sociais, muitos ainda não ouviram, viram e não responderam. Então se você está aqui nessa noite, ou você que está aí nas redes sociais, queira ajudar, fale com a Raquel, comigo, ou qualquer um que está aí, o Zé, a Fábio. E nós vamos estar levando esses jovens. Tem muitos para levar, mas o lugar já lotou. Mas se você precisar colocar alguém, diz, não, esse precisa, todos precisam. Nós estaremos lá, nós também precisamos, porque nós somos jovens. Então eu conto com você, para estar nos auxiliando, nos ajudando nesse propósito. Amém? É uma lista aqui de alimentos, vocês não sabem, assim, a grande maioria estão sendo levados, eles não têm condições de pagar, estão sendo levados, boa parte deles. Então estão sendo abençoados com alimento. Então, esses alimentos aqui é uma lista que tem, aqui de alimentos, ou você pode contribuir, a gente não é muito de pedir aqui, você sabe disso, né? Você pode contribuir com um alimento ou o valor para comprar esses alimentos aqui, para poder esses meninos ser suportados lá, porque nós, né, é de graça nós recebemos e de graça nós damos, amém? Alguém vai abençoar isso aqui, né? Deus pode levantar uma pessoa do nosso meio aqui, um pouquinho cada um, e a gente vai lá e abençoa, amém? Glória a Deus. É isso. Aí, ó. Pronto, aí, ó. É isso aí. Simples assim.
Se você quiser fazer isso, faça aí também agora, em nome de Jesus. Amém? Pega aí, vamos fazer. Faz aí, Elizabeth. Elizabeth está concentrada. Achou a carteira, pronto. Isso aí, abençoa, irmão. Faz se tu puder. Abençoa, a gente vai lá e compra e pronto. Tá tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Assim mesmo. Simples assim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso, coisa linda. Nós vamos lá e vamos comprar. Se faltar, nós vamos completar e pronto. E tudo vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Essa igreja aqui é uma igreja abençoadora. Amém, irmãos? Que coisa linda, cara. A gente estava falando com o pastor Davi semana passada. Ele perguntou: pastor, por que vocês não pregam sobre dízimo e oferta aí na sua igreja? Eu disse: é simples, porque os irmãos são generosos. E é simples assim, nós não precisamos, né? É simples assim. Amém? Eu sei que ficou tarde, eu só quero orar pelos aniversariantes, né? Tem o Estevão. Quem mais? Tem mais gente. O Alisson, claro. O Alisson é hoje ainda, o Estevão hoje também. O Alisson teve uma unção dupla, né? De apresentar o filho no dia do aniversário, né? Mas tem mais gente, não tem? Quem mais? Me ajude aí. É eles, pastor Carlos, que olha para os aniversariantes, por favor. Nós vamos para casa, amém? Aleluia. Vamos abençoar os irmãos, amém? Mais especial. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua promessa de estar conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos tempos, Pai. E nesses dias, Senhor, até que não chegue o fim, Pai, nós vivemos debaixo da tua graça. Nós, nessa noite, agradecemos a ti, de uma forma especial, pela vida do Alisson e do Estevão, porque tu tem os guardado por mais um ano, Senhor. Completo mais um ano de vida, Senhor, e se abre um novo ano para a vida deles, Pai. A vida do Estevão, Senhor, da vida inteira pela frente, Pai, que o caminho dele seja todo ele pavimentado por ti, Pai. Que a mente e o coração dele, Senhor, sejam cativos aos teus ensinamentos, à tua vontade, Senhor Deus, e em obedecer aos teus propósitos, Pai. Que a vida do Alisson também, Senhor Deus, como sacerdote da sua casa, Pai, com esse filho, Senhor, para instruí-lo nos teus caminhos, Senhor. Guarda cada dia, cada momento, durante todos os anos das suas vidas, Senhor. Essa noite é uma noite de agradecimento, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter guardado a ele, Senhor Deus, até o dia de hoje, e de hoje em diante está nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai, assim nós te louvamos em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Glória a Deus. Amém. O Estevão, ele tem um negócio interessante. Ele ora por esse ministério e ora por nós. É um negócio muito interessante. E o Adson é o nosso, acho que hoje é o nosso primeiro membro. Nós tínhamos um grupo que nós reunimos para orar e o Adson e a Annelise foram os primeiros a estar conosco. Então é um dia muito especial. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos para casa. Amém. Em paz. Peço perdão aos horários dos irmãos novamente, mas amanhã, sexta-feira, não vai ter sala, porque nós vamos estar no retiro de jovens. Não vai ter sala de oração, mas vai ter sala de oração lá. Senhor, em nome de Jesus, leva teus filhos em segurança para os seus lares, Deus. Aqueles que vieram das cidades, Pai, em nome de Jesus, Deus. Leva guardados no teu espírito, Pai. Senhor, que seja, Deus, guardado essa palavra nas tábuas do coração, que nada se perca, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve da paz do Senhor. Quiser ficar na comunhão dos irmãos, tem cantina aí. Fica na paz, Deus abençoe.